Dia, senhores! Sou o professor Rodrigo e hoje vamos avançar um pouco mais a respeito dos modelos atômicos. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal para continuar recebendo um pouco mais do nosso material. Na aula de hoje vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford, Ernest Rutherford, ou melhor, o modelo planetário. Senhores, Rutherford ele fez uma descoberta que deixou em descrédito aquilo que Dalton e Thomson haviam falado a respeito do átomo ser uma esfera maciça. Então é como se fosse mais ou menos assim, falasse, gente, vocês estão errados. Mas como assim? A gente estudou, fez tudo certinho, como assim a gente está errado? O átomo é uma esfera maciça? Fala, não, eu vou provar para vocês que o átomo não é uma esfera maciça. E assim ele fez, lógico. Estamos apenas imaginando como seria a situação. Mas ele fez um experimento justamente para provar isso, né? Se o átomo realmente era uma esfera maciça ou não. Então, ele fez um experimento parecido com o que vocês vão ver agora. Então, nesse experimento, ele colocou uma amostra de polônio dentro de uma caixa de chumbo. Senhores, polônio é um elemento radioativo, então emissões de partículas alfas, né? Então, ele fez isso, colocou essa amostra de polônio dentro de uma caixa de chumbo e nessa caixa de chumbo ele fez apenas um orifício para que essa radiação saísse somente por aquele buraquinho ali. E logo à frente dessa caixa de chumbo, ele colocou uma finíssima camada de ouro. É como se fosse da espessura daquele papel alumínio. Fazer um churrasco, tal, tem aquele papel alumínio, é como se ele colocasse uma lâmina de ouro daquela espessura. E mais adiante ele colocou uma espécie de filme fotográfico para ver realmente se as radiações estavam passando ou não. E pasmem, senhores, o que aconteceu? Se fosse seguir a ideia de Thomson, essa radiação ao bater no átomo, ela voltaria, porque segundo Thomson, né, e Dalton, o átomo era uma esfera maciça. Então, se a radiação batesse no átomo, ela voltaria. Mas o que aconteceu, senhores? Essa radiação passou mais radiação do que voltou. E teve algumas radiações ainda que houve alguns desvios. Então, aí ele pôde perceber também que as partículas eram carregadas positivamente, as partículas alfa eram positivas, porque quando se encontrava com o núcleo, que também é positivo, ele se desviava. Porque lembra lá da regra que os opostos se atraem e os iguais se repelem? Então, uma partícula positiva, juntamente com outra partícula positiva, elas iriam se repelir. Então, aquelas que faziam essa variação, essa repulsão, era porque o núcleo, né, do átomo era carregado de partícula positiva. Então, ele pôde concluir com esse experimento que o átomo é um grande vazio. Então, há um espaço muito grande entre o núcleo do átomo e a eletrosfera. A grosso modo, é como se fosse uma ervilha no campo de futebol. Por exemplo, ali, você colocar uma ervilha lá no centro lá do Maracanã e o estádio, na arquibancada, fosse a eletrosfera. Sério? Então, com isso, Rutherford concluiu que o átomo tinha um grande espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera e que toda a massa do átomo ela se encontra no centro. E em volta seria as partículas negativas descobertas lá por Thomson, que são os elétrons, e no núcleo havia partes positivas, que no caso hoje a gente sabe que são os prótons. Professor, então por que é chamado modelo planetário? Senhores, é bem simples. No sistema solar, o Sol fica no centro e os planetas giram em torno do Sol. Para Rutherford seria mais ou menos assim, como se o Sol fosse o núcleo e os planetas fossem os elétrons. Então teria o núcleo e os elétrons giravam em torno do núcleo do átomo. Então essa foi a nossa aula sobre o modelo atômico de Rutherford. Se você gostou, compartilhe e dê aquele joinha que ajuda bastante o nosso canal. E se vocês ainda não assistiram aos vídeos anteriores sobre os modelos atômicos, é só clicar aqui no link. Obrigado, senhores, e até mais!